Menkyu. Introdução à Economia. Parte 6. A Economia dos Mercados de Trabalho. Capítulo 18. Os mercados de fatores de produção. Quando você terminar a faculdade, sua renda será determinada, em grande parte, pelo tipo de emprego que conseguirá. Se você se tornar programador de computadores, ganhará mais do que tornar-se frentista de posto de gasolina. Isso não é de surpreender, mas a razão não é tão óbvia. Não há lei que exija que os programadores de computadores ganhem mais do que os frentistas. Não há princípio ético que afirme que os programadores são mais merecedores. Então, o que determina qual emprego pagará o maior salário a você? Sua renda, naturalmente, é uma pequena parte de um grande quadro econômico. Em 2002, a renda total de todos os residentes nos Estados Unidos foi de aproximadamente 10 trilhões de dólares, e as pessoas obtiveram-na de diversas maneiras. Os trabalhadores receberam cerca de 3/4 dela sob a forma de salários e benefícios adicionais. O restante foi para os proprietários de terras e para os proprietários do capital, o estoque de equipamentos, prédios e demais construções da economia, sob a forma de aluguéis, lucros e juros. O que determina quanto vai para os trabalhadores. E para os proprietários de terras. E para os proprietários de capital. Por que alguns trabalhadores ganham salários mais altos do que outros, alguns proprietários de terras ganham aluguéis mais elevados do que outros e alguns proprietários de capital têm lucros maiores do que outros? Por que, em particular, os programadores de computador ganham mais do que os frentistas? As respostas a essas perguntas, como a maioria das coisas em economia, dependem da oferta e da demanda. A oferta e a demanda por trabalho, terra e capital determinam os preços pagos aos trabalhadores proprietários de terras e proprietários de capital. Para entendermos por que algumas pessoas obtêm renda mais elevada do que outras, portanto, precisamos analisar mais acuradamente os mercados dos serviços que elas oferecem. Esta será nossa tarefa neste e nos próximos 2 capítulos. Este capítulo oferece a teoria básica para a análise dos mercados de fatores. Como você deve recordar, vimos no capítulo 2 que os fatores de produção são os insumos usados para produzir bens e serviços. Mão de obra, terra e capital são os 3 fatores de produção mais importantes. Quando uma empresa de informática produz um novo programa para computador, usa o tempo dos programadores, mão de obra, o espaço físico em que estão seus escritórios, terra, e um prédio de escritórios e equipamentos de informática, capital. Da mesma forma, quando um posto vende gasolina, usa o tempo dos frentistas, mão de obra, o espaço físico, terra, e os tanques e bombas de combustível, capital. Fatores de produção são os insumos usados para produzir bens e serviços. Embora os mercados de fatores de produção lembrem, em muitos aspectos, os mercados de bens analisados nos capítulos anteriores, eles apresentam uma diferença importante: a demanda por um fator de produção é uma demanda derivada. Isto é, a demanda de uma empresa por um fator de produção deriva de sua decisão de ofertar um bem em outro mercado. A demanda por programadores de computador está necessariamente ligada à oferta de programas de computador, e a demanda por frentistas está inevitavelmente ligada à oferta de combustível. Neste capítulo analisaremos a demanda por fatores, considerando como uma empresa competitiva e maximizadora de lucro decide quanto comprar de um fator de produção. Começaremos nossa análise pelo exame da demanda por mão de obra. O trabalho é o fator de produção mais importante porque os trabalhadores recebem a maior parte da renda total obtida na economia dos Estados Unidos. Mais adiante neste capítulo veremos que as lições que aprendemos a respeito do mercado de trabalho aplicam-se diretamente aos mercados dos demais fatores de produção. A teoria básica dos mercados de fatores de produção desenvolvida neste capítulo é um grande passo para explicar como a renda da economia norte-americana se divide entre trabalhadores proprietários de terras e proprietários de capital.
O capítulo 19 ampliará esta análise, examinando em maiores detalhes por que alguns trabalhadores ganham mais do que outros. O capítulo 20 examinará quanta desigualdade resulta desse processo e tratará do papel que o governo deveria desempenhar na alteração da distribuição da renda. A demanda por mão de obra. Os mercados de trabalho, como outros mercados da economia, são governados pelas forças da oferta e demanda. Isso é ilustrado na figura 1. No painel A, a oferta e a demanda por maçãs determinam o preço dessa fruta. No painel B, a oferta e a demanda por colhedores de maçãs determinam o preço, ou salário deles. Como já havíamos notado, o mercado de trabalho é diferente da maioria dos outros mercados porque a demanda por mão de obra é uma demanda derivada. Na maioria dos casos, o trabalho, em vez de ser um bem final pronto para ser desfrutado pelos consumidores, é um insumo na produção de outros bens. Para entendermos a demanda por mão de obra, precisamos focalizar as empresas que contratam a mão de obra e a utilizam para produzir bens para venda. Examinando o elo entre a produção de bens e a demanda por mão de obra, podemos entender a determinação dos salários de equilíbrio. Figura 1. A versatilidade da oferta e da demanda. As ferramentas básicas de oferta e demanda aplicam-se aos bens e aos serviços da mão de obra. O painel A mostra como a oferta e a demanda por massas determinam o preço das massas. O painel B mostra como a oferta e a demanda por colhedores de massas determinam o salário dos colhedores de massas. A empresa competitiva maximizadora de lucros. Vamos ver como uma empresa típica, como uma produtora de maçãs, por exemplo, decide a quantidade de mão de obra que demandará. A empresa é proprietária de um pomar de macieiras e, a cada semana, precisa decidir quantos trabalhadores contratar para colher sua safra. Depois que a empresa toma a decisão de contratação, os trabalhadores colhem todas as maçãs que conseguem. A empresa então vende as maçãs, paga os trabalhadores e fica com o restante sob a forma de lucro. Vamos fazer duas suposições em relação à nossa empresa. Primeiro, presumimos que ela seja competitiva tanto no mercado de maçãs, em que é vendedora, quanto no de colhedores de massas, em que é compradora. Como vimos no capítulo 14, as empresas competitivas são tomadoras de preços. Como há muitas outras empresas que vendem maçãs e empregam colhedores de maçãs, uma única empresa tem pouca influência sobre o preço que recebe pelas maçãs ou sobre o salário que paga aos colhedores. A empresa aceita o preço e o salário como dados pelas condições do mercado. Só precisa decidir quantos trabalhadores contratar e quantas maçãs vender. Em segundo lugar, presumimos que a empresa seja maximizadora de lucro. Assim, ela não se importa diretamente com o número de trabalhadores que tem ou com o número de maçãs que produz e vende. Só se interessa pelo lucro, que é igual à receita total da venda das maçãs menos o custo total de produção. A oferta de maçãs da empresa e sua demanda por trabalhadores são derivadas do seu objetivo principal de maximizar os lucros. A função da produção e o produto marginal do trabalho. Para tomar sua decisão de contratação, a empresa precisa considerar como o tamanho de sua força de trabalho afeta a quantidade produzida. Em outras palavras, precisa considerar como o número de colhedores de maçãs afeta a quantidade de maçãs que pode colher e vender. A tabela 1 apresenta um exemplo numérico. Na primeira coluna está o número de trabalhadores e na segunda, a quantidade de maçãs que eles colhem por semana. Essas duas colunas de números descrevem a capacidade de produção da empresa. Como observamos no capítulo 13, os economistas usam o termo função de produção para descrever a relação entre a quantidade de insumos utilizada na produção de um bem e a quantidade produzida desse bem. Aqui, o insumo são os colhedores de maçãs e a produção são as maçãs. Os demais insumos, as macieiras, a terra, os caminhões e tratores da empresa e assim por diante serão mantidos fixos por enquanto.
A função de produção dessa empresa mostra que, se ela contratar um trabalhador, ele colherá 100 caixas de maçãs por semana. Se contratar 2 trabalhadores, eles colherão, juntos, 180 caixas por semana e assim por diante. A figura 2 apresenta graficamente os dados sobre mão de obra e produção apresentados na tabela 1. O número de trabalhadores está representado no eixo horizontal, e a quantidade produzida, no eixo vertical. Essa figura ilustra a função de produção. Tabela 1. Como as empresas competitivas decidem quantos trabalhadores contratarão. Um dos 10 princípios de economia apresentados no capítulo 1 é que as pessoas racionais pensam na margem. Essa ideia é a chave para entender como as empresas decidem que quantidade de mão de obra contratarão. Para dar um passo em direção a essa decisão, a terceira coluna da tabela 1 dá o produto marginal do trabalho, que é o aumento da quantidade produzida originado por uma unidade adicional de mão de obra. Quando a empresa aumenta o número de trabalhadores de 1 para 2, por exemplo, a quantidade de maçãs produzida aumenta de 100 para 180 caixas. Assim, o produto marginal do trabalho do segundo trabalhador são 80 caixas. Observe que com o aumento do número de trabalhadores, o produto marginal do trabalho diminui. Como você deve recordar do capítulo 13, chamamos essa propriedade de produto marginal decrescente. No início, quando há poucos trabalhadores contratados, eles colhem maçãs das melhores macieiras do pomar. À medida que o número de trabalhadores aumenta, os trabalhadores adicionais precisam colher das árvores que têm menos frutos. Assim, à medida que mais e mais trabalhadores são contratados, cada trabalhador adicional contribui menos para a produção de maçãs. Por essa razão, a função de produção da figura 3 se torna mais horizontal com um aumento no número de trabalhadores. Função de produção é a relação entre a quantidade de insumos usados na produção de um bem e a quantidade produzida desse bem. Produto marginal do trabalho é o aumento da quantidade produzida decorrente do uso de uma unidade adicional de mão de obra. Produto marginal decrescente é a propriedade segundo a qual o produto marginal de um insumo diminui à medida que a quantidade do insumo aumenta. Figura 2. A função de produção. A função de produção é a relação entre os insumos no produção colhedores de maçãs, e a quantidade produzida, maçãs. À medida que a quantidade de insumos aumenta, a função de produção vai se tornando menos inclinada, quase chegando a ficar horizontal, refletindo a propriedade do produto marginal decrescente. O valor do produto marginal e a demanda por mão de obra. Nossa empresa maximizadora de lucro está mais preocupada com o dinheiro do que com as maçãs. Como resultado, ao decidir quantos trabalhadores contratar, ela considera o lucro que cada trabalhador proporcionará. Como o lucro é a receita total menos o custo total, o lucro de cada trabalhador adicional é sua contribuição à receita menos seu salário. Para encontrarmos a contribuição do trabalhador à receita, devemos converter o produto marginal do trabalho, medido em caixas de maçãs, no valor do produto marginal, que é medido em dólares. Nós fazemos isso usando o preço das maçãs. Para continuarmos nosso exemplo, se uma caixa de maçãs é vendida por $10 e um trabalhador adicional produz 80 caixas, então ele produz receita de $800. O valor do produto marginal de qualquer insumo é o produto marginal do insumo multiplicado pelo preço de mercado do produto. A quarta coluna da tabela 1 mostra o valor do produto marginal do trabalho em nosso exemplo, supondo-se que o preço das maçãs seja de $10 por caixa. Como o preço de mercado é constante para as empresas competitivas, o valor do produto marginal, como o próprio produto marginal, diminui à medida que o número de trabalhadores aumenta. Os economistas algumas vezes chamam essa coluna de números de produto da receita marginal. É a receita extra que a empresa obtém da contratação de uma unidade adicional de um fator de produção. O valor do produto marginal é o produto marginal de um insumo multiplicado pelo preço do produto.
Vamos agora ver quantos trabalhadores a empresa contratará. Suponhamos que o salário de mercado dos colhedores de maçãs seja de $500 por semana. Neste caso, como vemos na tabela 1, o primeiro trabalhador que a empresa contrata é lucrativo, ele gera milhares de dólares em receita ou $500 em lucro. De maneira similar, o segundo trabalhador gera uma receita adicional de $800, ou um lucro de 20 centavos. O terceiro gera $600 em receita adicional, ou $100 em lucro. Após o terceiro trabalhador, contudo, empregar mais trabalhadores não é lucrativo. O quarto trabalhador geraria uma receita adicional de somente $400. Como o salário do trabalhador é de $500, contratá-lo significaria uma redução de $100 no lucro. Assim, a empresa contrata apenas 3 trabalhadores. É instrutivo considerar graficamente a decisão da empresa. A figura 3 apresenta um gráfico do valor do produto marginal. Essa curva tem inclinação descendente porque o produto marginal do trabalho diminui à medida que o número de trabalhadores aumenta. A figura também inclui uma linha horizontal que representa o salário de mercado. Para maximizar o lucro, a empresa contrata trabalhadores até o ponto em que as duas curvas se cruzam. Abaixo desse nível de emprego, o valor do produto marginal supera o salário, de modo que contratar mais um trabalhador aumenta o lucro. Acima desse nível, o valor do produto marginal é menor do que o salário, de modo que o trabalhador adicional não é lucrativo. Assim, uma empresa competitiva e maximizadora de lucro contrata trabalhadores até o ponto em que o valor do produto marginal do trabalho seja igual ao salário. Figura 3. O valor do produto marginal do trabalho. Esta figura mostra como o valor do produto marginal, o produto marginal multiplicado pelo preço do produto, depende do número de trabalhadores. A curva é descendente por causa do produto marginal decrescente. Para as empresas competitivas maximizadoras de lucro, esta curva de valor do produto marginal é também a curva de demanda por mão de obra. Tendo explicado a estratégia de contratação maximizadora de lucro das empresas competitivas, podemos agora oferecer uma teoria da demanda por mão de obra. Lembre-se de que a curva de demanda por mão de obra de uma empresa nos diz a quantidade de mão de obra que uma empresa demanda a qualquer salário dado. Acabamos de ver na figura 3 que a empresa toma essa decisão escolhendo a quantidade de mão de obra para a qual o valor do produto marginal se iguala ao salário. Como resultado, para as empresas competitivas maximizadoras de lucro, a curva de valor do produto marginal é a curva de demanda de mão de obra. Saiba mais sobre demanda de insumos e oferta de produto, dois lados da mesma moeda. Vimos no capítulo 14 como uma empresa competitiva maximizadora de lucro decide quanto venderá. Ela escolhe a quantidade produzida na qual o preço do bem se iguala ao custo marginal de produção. Acabamos de ver como essa empresa decide quantos trabalhadores contratar. Ela escolhe a quantidade de trabalhadores na qual o salário é igual ao valor do produto marginal. Como a função de produção liga a quantidade de insumos à quantidade produzida, você não deve surpreender-se com o fato de que a decisão da empresa sobre a demanda de insumos está estreitamente relacionada à sua decisão de produzir e ofertar. De fato, essas duas decisões são dois lados da mesma moeda. Para entendermos melhor essa relação, vamos ver como o produto marginal do trabalho PMGT e o custo marginal CMG estão relacionados. Suponhamos que um trabalhador adicional custe $500 e que tenha um produto marginal de 50 caixas de maçã. Neste caso, produzir mais 50 caixas custa $500. Ou seja, o custo marginal de uma caixa é $500 dividido por 50, ou $10. De forma mais geral, se o salário é W e uma unidade extra de mão de obra produz PMGT unidades de produto, então o custo marginal de uma unidade de produto é CMG igual a W dividido por PMGT.
Esta análise mostra que o produto marginal decrescente está estreitamente relacionado ao custo marginal crescente. Quando o pomar de maçãs estiver lotado de trabalhadores, cada trabalhador adicional acrescentará menos à produção de maçãs PMGT cai. De maneira similar, quando a empresa estiver produzindo uma grande quantidade de maçãs, seu pomar já estará lotado de trabalhadores, de modo que o custo de produção de uma caixa adicional será maior, o CMG sobe. Vamos agora considerar o critério de maximização do lucro. Já determinamos que uma empresa maximizadora de lucro escolhe a quantidade de trabalho na qual o valor do produto marginal P vezes PMGT seja igual ao salário W. Isso pode ser escrito matematicamente como P vezes PMGT igual a W. Se dividirmos os dois lados da equação por PMGT, obteremos P igual a W dividido por PMGT. Acabamos de ver que W dividido por PMGT é igual ao custo marginal CMG. Assim podemos fazer a substituição para chegar a P igual a CMG. Essa equação quer dizer que o preço do produto de uma empresa é igual ao custo marginal de produção de uma unidade de produto. Assim, quando uma empresa competitiva contrata trabalhadores até o ponto em que o valor do produto marginal é igual ao salário, ela também produz até o ponto em que o preço é igual ao custo marginal. A análise da demanda de mão de obra que fizemos neste capítulo é apenas uma outra maneira de enxergar a decisão de produção que estudamos no capítulo 14. O que faz a curva de demanda por mão de obra se deslocar. Agora já entendemos a curva de demanda de mão de obra, ela reflete o valor do produto marginal do trabalho. Tendo isso em mente, vamos considerar algumas das coisas que podem fazer a curva de demanda de mão de obra se deslocar. O preço do produto. O valor do produto marginal é o produto marginal multiplicado pelo preço do produto de uma empresa. Assim, quando o preço do produto muda, o valor do produto marginal também muda e a curva de demanda de mão de obra se desloca. Um aumento do preço das maçãs, por exemplo, aumenta o valor do produto marginal de cada trabalhador que as colhe e, com isso, aumenta a demanda de mão de obra por parte das empresas que ofertam maçãs. Inversamente, uma queda do preço das maçãs reduz o valor do produto marginal e a demanda de mão de obra. Mudanças tecnológicas. Entre 1960 e 2000, a produção por hora de um trabalhador norte-americano típico aumentou 140%. Por quê? O motivo mais importante é o progresso tecnológico. Os cientistas e engenheiros estão sempre imaginando maneiras novas e melhores de fazer as coisas, o que traz implicações profundas para o mercado de trabalho. O avanço da tecnologia aumenta o produto marginal do trabalho, o que, por sua vez, aumenta a demanda de mão de obra. Esse avanço tecnológico explica o crescimento persistente do número de empregos frente aos salários crescentes. Muito embora os salários corrigidos pela inflação tenham aumentado 131% nas últimas 4 décadas, as empresas aumentaram em 80% a quantidade de trabalho que empregam. A oferta de outros fatores. A quantidade disponível de um fator de produção pode afetar o produto marginal de outros fatores. Uma diminuição na oferta de escadas, por exemplo, reduzirá o produto marginal dos colhedores de maçãs e, com isso, a demanda por eles. Trataremos da ligação entre os fatores de produção mais adiante neste capítulo. A oferta de mão de obra. Tendo analisado em detalhes a demanda de mão de obra, vamos nos voltar para o outro lado do mercado e tratar da oferta de mão de obra. Há um modelo formal de oferta de mão de obra no capítulo 21, em que desenvolvemos a teoria da tomada de decisões das famílias. Aqui discutimos breve e informalmente as decisões que estão por trás da curva de oferta de mão de obra. O trade-off entre trabalho e lazer. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é que as pessoas enfrentam trade-offs. E provável que não haja trade-off mais óbvio ou mais importante na vida de uma pessoa do que aquele entre trabalho e lazer.
Quanto mais horas você passar trabalhando, menos horas terá para assistir à TV, jantar com amigos ou praticar seu hobby predileto. O trade-off entre trabalho e lazer está por detrás da curva de oferta de mão de obra. Outro dos 10 princípios de economia é que o custo de uma coisa é aquilo de que abrimos mão para obtê-la. Do que abrimos mão para ter uma hora de lazer. Abrimos mão de uma hora de trabalho, o que por sua vez, significa uma hora de salário. Assim, se seu salário é de $15 por hora, o custo de oportunidade de uma hora de lazer é $15. E quando você recebe um aumento para $20 por hora, o custo de oportunidade do lazer aumenta. A curva de oferta de mão de obra reflete a maneira como as decisões dos trabalhadores sobre o trade-off trabalho-lazer respondem a uma mudança daquele custo de oportunidade. Uma curva de oferta de mão de obra com inclinação ascendente significa que um aumento do salário induz os trabalhadores a aumentar a quantidade de trabalho que ofertam. Como o tempo é limitado, mais horas de trabalho significam que eles estão tendo menos tempo para o lazer. Ou seja, os trabalhadores reagem ao aumento no custo de oportunidade do lazer desfrutando menos dele. Vale a pena observar que a curva de oferta de mão de obra não precisa ter inclinação ascendente. Imagine que você receba um aumento de $15 para $20 por hora. O custo de oportunidade do lazer agora é maior, mas você também tem mais dinheiro do que antes. Você talvez conclua que com esse dinheiro extra pode agora se dar ao luxo de desfrutar de mais lazer. Ou seja, com um salário você poderia optar por trabalhar menos horas. Neste caso, sua curva de oferta de mão de obra se inclinaria para trás. No capítulo 21 discutiremos essa possibilidade em termos dos efeitos conflitantes sobre sua decisão de oferecer seu trabalho, chamados de efeitos renda e substituição. Por enquanto, vamos ignorar a possibilidade de oferta de mão de obra com inclinação para trás e admitir que a curva de oferta de mão de obra tenha inclinação ascendente. O que faz a curva de oferta de mão de obra se deslocar? A curva de oferta de mão de obra desloca-se sempre que as pessoas alteram a quantidade de trabalho que estão dispostas a realizar a um dado salário. Vamos agora considerar alguns dos fatos que podem causar tal deslocamento. Mudança das preferências em 1950, 34% das mulheres tinham ou estavam procurando emprego remunerado. Em 2000, essa porcentagem subirá para 60%. Há, é claro, muitas explicações para isso, mas uma delas é a mudança das preferências ou atitudes em relação ao trabalho. 1 ou 2 gerações atrás, era uma regra as mulheres ficarem em casa cuidando dos filhos. Hoje, as famílias são menores e mais mães optam por trabalhar. O resultado é um aumento da oferta de mão de obra. Mudança das oportunidades alternativas. A oferta de mão de obra em qualquer mercado de trabalho depende das oportunidades disponíveis em outros mercados de trabalho. Se o salário dos colhedores de peras aumentar subitamente, alguns colhedores de maçãs poderão optar por mudar de ocupação, assim a oferta de mão de obra no mercado de colhedores de maçãs cairá. Imigração. A movimentação de trabalhadores entre regiões ou entre países é uma fonte óbvia e frequentemente importante de deslocamentos da oferta de mão de obra. Quando chegam imigrantes aos Estados Unidos, por exemplo, a oferta de mão de obra nesse país aumenta e a oferta de mão de obra nos países de origem dos imigrantes se contrai. De fato, grande parte do debate político sobre a imigração está centrada nos seus efeitos sobre a oferta de mão de obra e, portanto, sobre o equilíbrio no mercado de trabalho. Equilíbrio no mercado de trabalho. Até aqui, estabelecemos 2 fatos sobre como são determinados os salários nos mercados de trabalho competitivos. O salário se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda por mão de obra. O salário é igual ao valor do produto marginal do trabalho. À primeira vista pode parecer surpreendente que essas 2 coisas ocorram simultaneamente com o salário.
Na verdade, não há nenhum mistério nisso, mas entender por que não há nenhum mistério é um passo importante para entender a determinação do salário. A figura 4 mostra o mercado de trabalho em equilíbrio. O salário e a quantidade de trabalho ajustaram-se para equilibrar a oferta e a demanda. Quando o mercado está nesse equilíbrio, cada empresa comprou a quantidade de mão de obra que julgou ser lucrativa ao salário de equilíbrio. Ou seja, cada empresa seguiu a regra de maximização do lucro, contratou trabalhadores até que o valor do produto marginal fosse igual ao salário. Assim, o salário precisa ser igual ao valor do produto marginal do trabalho, uma vez que trouxe a oferta e a demanda ao equilíbrio. Isso nos apresenta uma lição importante: qualquer evento que altere a oferta ou a demanda de mão de obra deve alterar o salário de equilíbrio e o valor do produto marginal no mesmo montante, porque eles devem sempre ser iguais. Para entendermos como isso funciona, vamos considerar alguns eventos que podem deslocar essas curvas. Figura 4. Equilíbrio no mercado de trabalho. Como todos os preços, o preço do trabalho, o salário depende da oferta e demanda. Como a curva de demanda reflete o valor do produto marginal do trabalho, no equilíbrio os trabalhadores recebem o valor de sua contribuição marginal à produção de bens e serviços. Deslocamentos da oferta de mão de obra. Suponhamos que a imigração aumente o número de trabalhadores dispostos a colher maçãs. Como mostra a figura 5, a oferta de mão de obra desloca-se para a direita, de O1 para O2. Ao salário inicial W1, a quantidade de mão de obra ofertada agora excede a quantidade demandada. Esse excesso de mão de obra pressiona para baixo o salário dos colhedores de maçãs, e a queda do salário de W1 para W2 por sua vez faz com que seja lucrativo para as empresas contratar mais trabalhadores. À medida que o número de trabalhadores empregados em cada pomar aumenta, o produto marginal do trabalhador diminui, com ele, o valor do produto marginal. No novo equilíbrio, tanto o salário quanto o valor do produto marginal do trabalho são menores do que eram antes do influxo de novos trabalhadores. Figura 5. Deslocamento da oferta de mão de obra. Quando a oferta de mão de obra aumenta de O1 para O2, talvez por causa da imigração de novos trabalhadores, o salário de equilíbrio cai de W1 para W2. A esse salário menor, as empresas empregam mais mão de obra, de modo que o emprego sobe de T1 para T2. A variação do salário reflete uma mudança do valor do produto marginal do trabalho. Com mais trabalhadores, a produção adicional de um trabalhador extra é menor. Então, em suma, um aumento na oferta de mão de obra reduz o salário e aumenta o emprego. Um episódio ocorrido em Israel ilustra como um deslocamento da oferta de mão de obra pode alterar o equilíbrio em um mercado de trabalho. Durante a maior parte da década de 1980, milhares de palestinos se deslocavam regularmente de seus lares na área ocupada por Israel na Cisjordânia e na faixa de Gaza, para trabalhar em Israel, principalmente na indústria de construção e na agricultura. Entretanto, em 1988 as perturbações políticas nessa área levaram o governo de Israel a tomar medidas que apresentaram como subproduto a redução dessa oferta de trabalhadores. Foram impostos toques de recolher, as permissões de trabalho eram checadas mais meticulosamente e a proibição de pernoite de palestinos em Israel passou a ser aplicada com mais rigor. O impacto econômico dessas medidas foi exatamente o previsto pela teoria. O número de palestinos com emprego em Israel caiu pela metade, enquanto aqueles que continuaram a trabalhar em Israel desfrutaram de um aumento de salário de cerca de 50%. Com a redução do número de trabalhadores palestinos em Israel, o valor do produto marginal dos trabalhadores restantes elevou-se muito. Deslocamentos da demanda de mão de obra. Suponha agora que um aumento da popularidade das maçãs faça com que os preços aumentem. Esse aumento de preço não altera o produto marginal do trabalho a qualquer número dado de trabalhadores, mas eleva o valor do produto marginal.
Com o alto preço das maçãs, contratar mais colhedores agora passa a ser lucrativo. Como mostra a figura 6, quando a demanda por trabalho desloca-se de D1 para D2, o salário de equilíbrio aumenta de W1 para W2 e o emprego de equilíbrio aumenta de T1 para T2. Mais uma vez, o salário e o valor do produto marginal do trabalho movem-se juntos. Figura 6. Deslocamento da demanda de mão de obra. Quando a demanda de mão de obra aumenta de D1 para D2, talvez por causa do aumento do produto da empresa, o salário de equilíbrio aumenta de W1 para W2 e o emprego aumenta de T1 para T2 novamente. A variação do salário reflete uma mudança do valor do produto marginal do trabalho. Com preço mais elevado do produto, a produção adicional de um trabalhador a mais é mais valiosa. Então, em suma, um aumento na demanda de mão de obra aumenta o salário e aumenta o emprego. Esta análise mostra que a prosperidade das empresas de um setor está, muitas vezes, ligada à prosperidade dos trabalhadores desse setor. Quando o preço das maçãs sobe, os produtores dessa fruta obtêm maiores lucros e os colhedores ganham salários maiores. Quando o preço das maçãs cai, os produtores obtêm lucros menores e os colhedores ganham salários menores. Essa lição é bem conhecida pelos trabalhadores de setores em que os preços são altamente voláteis. Os trabalhadores de campos petrolíferos, por exemplo, sabem por experiência própria que seus ganhos estão estreitamente relacionados ao preço mundial do petróleo cru. Com base nesses exemplos, você já deve ter um bom entendimento de como os salários são estabelecidos nos mercados de trabalho competitivos. A oferta e a demanda de mão de obra determinam, juntas, o salário de equilíbrio, e os deslocamentos da curva de oferta ou de demanda de mão de obra fazem com que o salário de equilíbrio se altere. Ao mesmo tempo, a maximização do lucro por parte das empresas que demandam mão de obra garante que o salário de equilíbrio seja sempre igual ao valor do produto marginal do trabalho. Estudo de caso. Produtividade e salários. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é que nosso padrão de vida depende de nossa capacidade de produzir bens e serviços. Agora podemos ver como esse princípio funciona no mercado de trabalho. Mais especificamente, nossa análise da demanda de mão de obra mostra que os salários são iguais à produtividade, medida pelo valor do produto marginal do trabalho. Em outras palavras, trabalhadores altamente produtivos são muito bem pagos, e trabalhadores menos produtivos não são bem pagos. Essa lição é fundamental para entender por que os trabalhadores de hoje estão em melhor situação do que os de gerações anteriores. A tabela 2 apresenta alguns dados sobre o crescimento da produtividade e dos salários reais, ou seja, salários corrigidos pela inflação. Entre 1959 e 2000, a produtividade, medida como o produto por hora de trabalho, aumentou cerca de 2% ao ano. O salário real cresceu a mesma taxa. Com uma taxa de crescimento de 2% ao ano, a produtividade e o salário real dobram a cada 35 anos, aproximadamente. A tabela 2 mostra também as taxas de crescimento de 3 períodos menores. Observe que entre 1973 e 1995 o crescimento da produtividade foi lento se comparado ao do período anterior a 1973 ou ao do período posterior a 1995. A causa da desaceleração do crescimento da produtividade em 1973 não é bem compreendida, mas a ligação entre a produtividade e os salários reais que encontramos nesses dados é exatamente como a prevista pela teoria. A desaceleração da taxa de crescimento da produtividade de 2,9% para 1,3% por ano coincidiu com uma desaceleração do crescimento dos salários reais de 3% para 1,1% ao ano. O crescimento da produtividade voltou a acelerar em 1995. Muitos observadores atribuem esse fenômeno à disseminação dos computadores e da tecnologia da informação. Como prevê a teoria, houve também um crescimento dos salários reais.
Entre 1995 e 2000, a produtividade cresceu 2,6% ao ano, enquanto os salários reais cresceram 2,9% ao ano. A teoria e a história confirmam a forte ligação entre a produtividade e os salários reais. Saiba mais sobre monopsônio. Nas páginas anteriores, fizemos nossa análise do mercado de trabalho com as ferramentas de oferta e demanda. Ao fazermos isso, supusemos que o mercado de trabalho fosse competitivo. Ou seja, supusemos que existiam muitos compradores e muitos vendedores de mão de obra, de modo que cada um deles tinha efeito insignificante sobre o salário. Mas imagine um mercado de trabalho de uma pequena cidade dominada por um único grande empregador. Esse empregador pode exercer grande influência sobre o salário vigente e pode usar esse poder de mercado para alterar o resultado. Um mercado como esse, em que haja apenas um comprador, é chamado de monopsônio. Um monopsônio, um mercado em que há apenas um comprador, é, em muitos sentidos, semelhante a um monopólio, um mercado em que há apenas um vendedor. Conforme vimos no capítulo 15, uma empresa monopolista produz menos de um bem do que uma empresa competitiva, reduzindo a quantidade colocada à venda. A empresa monopolista se move ao longo da curva de demanda por seu produto, elevando o preço e o lucro que obtém. De maneira similar, uma empresa que seja monopsonista em um mercado de trabalho contrata menos trabalhadores do que uma empresa competitiva, reduzindo o número de empregos disponíveis. Ela se move ao longo da curva de oferta de trabalho, reduzindo o salário que paga e elevando seus lucros. Com isso, tanto os monopolistas quanto os monopsonistas reduzem a atividade econômica de um mercado, colocando-a abaixo do nível socialmente ótimo. Nos dois casos, a existência do poder de mercado distorce o resultado e causa peso morto. Este livro não apresenta o modelo formal de monopsônio porque, no mundo real, os monopsônios são raros. Na maioria dos mercados de trabalho, os trabalhadores têm muitos empregadores possíveis e as empresas competem entre si para atrair trabalhadores. Neste caso, o modelo de oferta e demanda é o melhor modelo a ser utilizado. Os outros fatores de produção: terra e capital. Já vimos como as empresas decidem quanta mão de obra contratar e como essas decisões determinam o salário dos trabalhadores. Ao mesmo tempo em que as empresas estão contratando trabalhadores, estão também tomando decisões sobre os outros insumos da produção. Por exemplo, nossa empresa produtora de maçãs poderia ter de escolher o tamanho de seu pomar e o número de escadas disponibilizadas para seus colhedores. Podemos pensar nos fatores de produção da empresa como divididos em três categorias: trabalho, terra e capital. O significado dos termos trabalho e terra é claro, mas a definição de capital é um pouco mais complicada. Os economistas usam o termo capital para se referir ao estoque de equipamentos e estruturas usados para a produção. Ou seja, o capital da economia representa o estoque de bens produzidos no passado que está sendo usado no presente para se produzirem novos bens e serviços. Capital são os equipamentos e estruturas usados para produzir bens e serviços. No caso da nossa empresa produtora de maçãs, o estoque de capital inclui as escadas usadas para subir nas macieiras, os caminhões usados para transportar as maçãs, os galpões usados para armazenar as maçãs e até as próprias macieiras. Equilíbrio nos mercados de terra e de capital. O que determina quanto os proprietários de terra e de capital ganham por sua contribuição ao processo produtivo. Antes de respondermos a essa pergunta, precisamos distinguir entre dois preços: o preço de compra e o preço de arrendamento. O preço de compra da terra ou do capital é o preço que alguém paga para ser proprietário desse fator de produção indefinidamente. O preço de arrendamento é o preço que alguém paga para usar esse fator por um período limitado. É importante ter esta distinção em mente porque, como veremos, esses preços são determinados por forças econômicas bem diferentes.
Tendo definido esses termos, podemos agora aplicar aos mercados de terra e de capital a teoria da demanda por fatores que desenvolvemos para o mercado de trabalho. O salário, afinal de contas, nada mais é que o preço de arrendamento do trabalho. Assim, grande parte do que aprendemos sobre a determinação dos salários aplica-se também aos preços de arrendamento da terra e do capital. Como mostra a figura 7, o preço de arrendamento da terra, mostrado no painel A, e o preço de arrendamento do capital, mostrado no painel B, são determinados pela oferta e pela demanda. Ademais, a demanda por terra e por capital é determinada da mesma forma que a demanda por mão de obra. Ou seja, quando nossa empresa produtora de maçãs está decidindo quanta terra e quantas escadas arrendar, segue a mesma lógica de quando decide quantos trabalhadores contratar. No que se refere tanto à terra quanto ao capital, a empresa aumenta a quantidade contratada até que o valor do produto marginal do fator se iguale a seu preço. Assim, a curva de demanda de cada fator reflete a produtividade marginal desse fator. Podemos agora explicar quanto da renda vai para o trabalho, quanto vai para os proprietários de terras e quanto vai para os proprietários de capital. Desde que as empresas que utilizam os fatores de produção sejam competitivas e maximizadoras de lucro, o preço de arrendamento de cada fator deve ser igual ao valor de seu produto marginal. Trabalho, terra e capital obtém como renda o valor de sua contribuição marginal ao processo de produção. Figura 7. Os mercados de terra e de capital. Oferta e demanda determinam a remuneração paga aos proprietários de terra, como mostra o painel A, e a remuneração paga aos proprietários de capital, como mostra o painel B. A demanda de cada fator, por sua vez, depende do valor do produto marginal do fator em questão. Considere agora o preço de compra da terra e do capital. O preço de arrendamento e o de compra estão, obviamente, relacionados. Os compradores estarão dispostos a pagar mais por uma quantidade de terra ou de capital se estes produzirem um fluxo valioso de renda. E como acabamos de ver, a renda de equilíbrio em qualquer ponto no tempo é igual ao valor do produto marginal do fator. Assim, o preço de compra de equilíbrio de uma quantidade de terra ou de capital depende tanto do valor presente do produto marginal quanto do valor do produto marginal esperado no futuro. Saiba mais sobre o que é renda de capital. A renda do trabalho é um conceito fácil de entender, é o contra-cheque que os trabalhadores recebem de seus empregadores. A renda obtida pelo capital, contudo, é menos óbvia. Em nossa análise, supusemos implicitamente que as famílias são proprietárias do estoque de capital da economia, escadas, prensas, armazéns e assim por diante, e o arrendam às empresas que o utilizam. A renda do capital, neste caso, é a renda que as famílias recebem pelo uso que é feito do seu capital. Essa premissa simplificou nossa análise de como os proprietários do capital são remunerados, mas não é totalmente realista. De fato, as empresas geralmente são proprietárias do capital que utilizam e, portanto, recebem os ganhos desse capital. Esses ganhos de capital, contudo, acabam sendo pagos às famílias. Parte deles é paga sob a forma de juros às famílias que emprestaram dinheiro às empresas. Portadores de títulos e possuidores de depósitos bancários são dois exemplos de recebedores de juros. Assim, quando você recebe juros sobre o saldo de sua conta bancária, essa renda é parte da renda de capital da economia. Além disso, parte dos ganhos de capital é paga às famílias sob a forma de dividendos, que são pagamentos que as empresas fazem aos seus acionistas. Acionista é uma pessoa que comprou uma parte da propriedade de uma empresa e, assim, tem o direito de compartilhar dos lucros da empresa. As empresas não precisam pagar às famílias todos os seus ganhos sob a forma de juros e dividendos. Em vez disso, podem reter parte dos ganhos e utilizá-la para comprar capital adicional. Embora esses ganhos retidos não sejam pagos aos acionistas da empresa, ainda assim estes são beneficiados.
Como os ganhos retidos aumentam a quantidade de capital de que a empresa é proprietária, eles tendem a aumentar os ganhos futuros e, com isso, o valor das ações da empresa. Esses detalhes institucionais são interessantes e importantes, mas não alteram nossa conclusão a respeito da renda obtida pelos proprietários de capital. O capital é pago de acordo com o valor de seu produto marginal, independentemente de essa renda ser transmitida às famílias sob a forma de juros e dividendos ou de ser mantida nas empresas sob a forma de lucros retidos. Elos entre os fatores de produção. Vimos que o preço pago por qualquer fator de produção, trabalho, terra ou capital é igual ao valor do produto marginal desse fator. O produto marginal de qualquer fator, por sua vez, depende da quantidade do fator que está disponível. Por causa do produto marginal decrescente, um fator cuja oferta seja abundante tem baixo produto marginal e, portanto, baixo preço, enquanto um fator com oferta escassa tem produto marginal e preço altos. Como resultado, quando a oferta de um fator diminui, seu preço de equilíbrio aumenta. Quando a oferta de qualquer fator muda, contudo, os efeitos não se limitam ao mercado do fator em questão. Na maioria das situações, os fatores de produção são usados em conjunto de uma maneira que faz a produtividade de cada fator depender da quantidade dos demais fatores disponíveis para ser utilizada no processo de produção. Como resultado, uma variação da oferta de qualquer fator altera os ganhos de todos os outros fatores. Por exemplo, suponha que um furacão destrua muitas das escadas que os trabalhadores usam para colher maçãs nos pomares. O que acontece com os ganhos dos diversos fatores de produção? O mais óbvio é que a oferta de escadas diminua e, com isso, o preço de arrendamento das escadas aumente. Os proprietários que tiveram sorte o bastante para evitar danos às suas escadas, agora obtêm um maior rendimento quando arrendam suas escadas para as empresas que produzem maçãs. Mas os efeitos desse acontecimento não param no mercado de escadas. Como há menos escadas para trabalhar, os trabalhadores que colhem as maçãs têm um produto marginal menor. Assim, a redução da oferta de escadas reduz a demanda pelo trabalho dos colhedores de maçã, e isso provoca uma queda no salário de equilíbrio. Essa história mostra uma lição geral: um evento que altere a oferta de qualquer fator de produção pode alterar os ganhos de todos os demais fatores. A variação nos ganhos de qualquer fator pode ser encontrada por meio da análise do impacto do evento sobre o valor do produto marginal do fator. Estudo de caso. A economia da peste negra. Na Europa, no século XIV, a peste bubônica eliminou cerca de 1/3 da população em poucos anos. Esse evento, que ficou conhecido como a peste negra, fornece um terrível experimento natural para testar a teoria dos mercados de fatores que acabamos de desenvolver. Considere os efeitos da peste negra sobre aqueles que tiveram sorte o bastante para sobreviver a ela. O que você acha que aconteceu com o salário dos trabalhadores e com a renda ganha pelos proprietários de terras? Para respondermos a essa pergunta, vamos examinar os efeitos de uma redução da população sobre o produto marginal do trabalho e sobre o produto marginal da terra. Com uma menor oferta de trabalhadores, o produto marginal do trabalho aumenta. Trata-se simplesmente do produto marginal decrescente operando no sentido inverso. Com isso, seria de esperar que com a peste negra houvesse um aumento de salários. Como terra e trabalho são usados em conjunto na produção, uma menor oferta de trabalhadores também afeta o mercado de terra, o outro importante fator de produção da Europa medieval. Com menos trabalhadores disponíveis para cultivar a terra, cada unidade adicional de terra gerava menos produção adicional. Em outras palavras, o produto marginal da terra caiu. Assim, seria de esperar que a peste negra reduzisse o valor dos arrendamentos da terra. Com efeito, as duas previsões são consistentes com as evidências históricas. Os salários aproximadamente dobraram durante esse período e o valor dos arrendamentos diminuiu 50% ou mais.
A peste negra levou a prosperidade econômica para as classes camponesas e reduziu a renda da classe dos proprietários de terra. Conclusão. Este capítulo explicou como o trabalho, a terra e o capital são remunerados pelas funções que desempenham no processo produtivo. A teoria aqui desenvolvida é a chamada teoria neoclássica da distribuição. De acordo com a teoria neoclássica, o valor pago a cada fator de produção depende da oferta e da demanda por esse fator. A demanda, por sua vez, depende da produtividade marginal do fator. No equilíbrio, cada fator de produção recebe o valor de sua contribuição marginal à produção de bens e serviços. A teoria neoclássica da distribuição é amplamente aceita. A maioria dos economistas começa pela teoria neoclássica quando eles tentam explicar como os 10 trilhões de dólares em renda da economia norte-americana se dividem entre os diversos membros da economia. Nos 2 próximos capítulos trataremos com maiores detalhes da distribuição da renda. Como veremos, a teoria neoclássica oferece a estrutura para essa discussão. Mas já podemos usar a teoria para responder a pergunta que abriu este capítulo: por que os programadores de computadores ganham mais do que os frentistas de postos de gasolina? É porque os programadores podem produzir um bem de maior valor de mercado do que os frentistas. As pessoas estão dispostas a pagar caro por um bom jogo de computador, mas estão dispostas a pagar pouco para que alguém encha o tanque ou limpe os vidros de seu carro. O salário desses trabalhadores reflete os preços de mercado dos bens que produzem. Se as pessoas subitamente se cansassem de usar computadores e decidissem passar mais tempo dirigindo, os preços desses bens mudariam e, com eles, os salários de equilíbrio desses 2 grupos de trabalhadores. Resumo: a renda da economia se distribui entre os mercados de fatores de produção. Os 3 fatores de produção mais importantes são o trabalho, a terra e o capital. A demanda por fatores como o trabalho é uma demanda derivada que surge das empresas que usam os fatores para produzir bens e serviços. Empresas competitivas maximizadoras de lucro empregam cada fator até o ponto em que o valor do produto marginal do fator se iguale ao seu preço. A oferta de trabalho resulta do trade-off dos indivíduos entre trabalho e lazer. Uma curva de oferta com inclinação ascendente significa que as pessoas respondem a um aumento do salário desfrutando menos do lazer e trabalhando mais horas. O preço pago a cada fator ajusta-se para equilibrar a oferta e a demanda do fator. Como essa demanda reflete o valor do produto marginal do fator em questão, no equilíbrio cada fator é remunerado de acordo com sua contribuição marginal à produção de bens e serviços. Como os fatores de produção são usados em conjunto, o produto marginal de qualquer fator depende da quantidade de todos os fatores disponíveis. Como resultado, uma variação na oferta de um fator altera os ganhos de todos os outros fatores.